Quero lembrar os irmãos que hoje, porque nós começamos o culto às 19 horas, porque nós tínhamos anunciado na quarta, 19 horas. Então, eu já tinha anunciado, então deixei. Mas na próxima ceia é às 18 horas, tá, irmão? É às 18 horas em ponto. Por quê? Porque tem irmãos que vêm de longe, pegam ônibus, igual o irmão Sebastião, o Eustáquio, Minário, Jardim das Rosas, Pirité, né? Fica um tempão esperando o ônibus. Então, desde 5 horas, né? Então, aí no próximo culto, no próximo Santa Ceia, vai ser às 18 horas. Vai começar às 18 horas, tá? Às 18 horas. Já estamos no horário normal, então está no horário bom. Às 18 horas. São João capítulo 8, verso 1 até o 11. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre perdão. Perdão. São João capítulo 8, verso 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que ele escrevia? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Até os discípulos saíram. Até Pedro, Tiago, João também saíram. Só ficou Jesus e a mulher. Já imaginou? Endireitando-se Jesus, ou seja, levantando, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele lhes disse, e disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mas aonde está o perdão aqui? Jesus só dizia que não condenava. Ele disse, não condena. Mas onde está o perdão aqui? Ela ouviu alguma palavra de perdão aqui? Ele disse, vai, eu também não. Eu também não te condeno. Mas o que ele escrevia no chão? Essa é a grande pergunta. O que ele escrevia no chão? Né? Tem muitas pessoas que já tentaram interpretar o que Jesus Cristo escrevia no chão. Perdoada. Mas isso é só interpretação. A gente não pode dizer, né? Senhor Deus, aqui temos a Tua palavra. Senhor, nós sabemos que somente o Senhor é Deus. A única coisa que Ele disse é, vai e não peques mais. Claro que naquele momento Ele estava obtendo o seu perdão. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a cada instante, a cada momento, a desenvolver em nós o que precisamos para sair daqui dessa terra, através do arrebatamento. Senhor, abençoe nossos irmãos e irmãs, que a graça bendita do Senhor esteja no coração de cada um,
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, os irmãos podem se sentar. Aleluia. Perdão. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Existem duas coisas, dois assuntos que para falar não é fácil. Não é fácil. Eu acho que é um desafio para todo pregador. Para qualquer pregador. Para pastor, para evangelista, para mestre, para apóstolo, para profeta. É um desafio. Duas matérias, perdão e amor. Falar sobre perdão e falar sobre amor. São dois assuntos que em si mesmo não é grande mistério, não é uma matéria de profundidade no sentido de mistério, mas são assuntos que na verdade põem qualquer pregador, qualquer ensinador, qualquer palestrante numa situação difícil, não muito confortável. Para começar, já está aqui em cima já não é muito confortável. Mombrana disse que o púlpito não é lugar para se acostumar. Para começar, já estou num lugar não muito confortável. Porque aqui é a base do julgamento. Aqui começa o juízo, que começa pela casa de Deus. E o profeta diz que casa de Deus aí é começando pelo púlpito. E, no entanto, para o pregador, para o ministro, é uma prova de fogo falar desses dois assuntos. Eu vou ser sincero. Se tivesse no encontro 7 pregadores e eu era um deles, eu estava entre os 7. E em cada noite, cada pregador deveria falar sobre um tema. E os papéis estão escritos lá: trovões, trombetas, predestinação, teofania, ou qualquer outro assunto. Depois tem os últimos, amor e perdão. Eu pegava os trovões. Eu pegava as trombetas. Porque não é fácil. Quem está entendendo, irmãos? Porque não é fácil. Aí fazer o pastor, mas a pregar sua amor é mais fácil. Não é fácil. Pregar seu perdão é fácil. Não é fácil. Para mim, mais fácil é os trovões, os selos. É mais fácil para mim. Porque é um desafio. Porque perdão e amor são assuntos que tem que viver. Os outros temas que eu acabei de falar é apenas conhecimento, revelação. Quem está entendendo, irmãos? É apenas conhecimento, revelação. Mas amor e perdão são assuntos que mexem com a vida. Vocês estão entendendo, irmãos? E tem que estar muito à altura. E tem que estar muito à altura. Porque Jesus mesmo disse que se vós não perdoardes os vossos, a quem vos magoa, se vós não perdoardes a quem lhes tem ofendido, se vós não perdoardes, aquele perdão fica retido. Estão entendendo, irmãos? Fica retido. Então, o profeta Mombrana disse que perdão, por exemplo, ele diz que a fé perfeita está baseada no perdão. A fé perfeita está baseada no perdão. Agora imagine só isso aí.
A fé perfeita está baseada no perdão. Mas essa fé perfeita virá quando? Eu perdoar o meu melhor amigo? Perdoar quem eu conheço? Perdoar um irmão? Uma irmã? A fé perfeita está baseada no perdão do seu maior inimigo. Vocês estão entendendo, irmãos? O profeta disse quando nós podemos apanhar e tomar o nosso pior inimigo e abraçá-lo. Outra coisa difícil também. Estão entendendo, irmãos? Diz que a fé perfeita está baseada no perdão. Então, observe que o amor e perdão, eles estão sempre juntos. O profeta disse que são duas coisas que o diabo não pode fazer: amar e perdoar. Todas as outras coisas ele pode fazer, mas isso aí ele não pode. O diabo não pode amar e o diabo não pode perdoar. São dois sentimentos, não sensação. Isso não é sensação, isso é sentimento. São dois sentimentos que o diabo não possui. Ele pode personificar todos os outros sentimentos. Ele pode fabricar todos os outros sentimentos, personificar. Mas ele não pode personificar o amor e nem o perdão. Vocês estão me entendendo, irmãos? Porque são as duas coisas que ele odeia: perdão e amor. Perdão e amor. São duas coisas que ele odeia. E por último, ele odeia ser revelado. Ele odeia ser descoberto. Ele odeia a revelação, diz o meu programa. Quem está entendendo? Então, se a fé perfeita está baseada no perdão, então nós precisamos desta fé perfeita para nós chegarmos a uma perfeição de rapto, de arrebatamento. Que eu vou dizer uma coisa para vocês que não é fácil. Não é fácil. Perdão é uma coisa. Outro dia, uma pessoa chegou assim, olha, perdoar é só Deus. O homem não consegue perdoar. Se o homem não consegue perdoar, ele não pode ir no arrebatamento. Se a mulher também não pode perdoar, ele também não pode ir no arrebatamento. Uma que o perdão ele só vem com amor. Porque se a pessoa perdoa só de boca, perdoa só com aquele sentimento contraído, ele não desenvolve a perfeição. Ele continua preso no seu sentimento. Às vezes perdoa para parar a guerra. Às vezes perdoa para sanar a dificuldade. Às vezes perdoa ali para poder parar com o barulho, com a questão. Mas toda vez que vê o indivíduo, vê aquele homem, vê aquela mulher, aquela raiz de amargura brota nele o sentimento. E nisso a perfeição não chegou ainda. Porque o perdão, às vezes as pessoas falam assim, mas pastor, para Deus é mais fácil do que para mim. Porque Deus é Deus e eu sou carne, sou humano. Jesus era o quê? Jesus foi o quê? Ele foi humano. Ele foi um homem. Ele foi um homem. A Bíblia diz que ele se irou.
A Bíblia diz que ele chorou. A Bíblia diz que ele se rejubilou. A Bíblia diz que ele se entristeceu. A Bíblia diz que ele teve dor de cabeça. Isso são sentimentos de um homem, de um humano. Você acha que uma pessoa que se dirige a outra pessoa dizendo, você é um demônio, como é que você se sentiria? Cria em você uma compaixão daquela pessoa ou cria uma ira, uma raiva? Quando Jesus ouviu, tu és um Beelzebu, como é que ele agiu? Estão entendendo, irmãos? Ele era um homem. Quando dizia, você é um bastardo, falando do nascimento dele, porque descobri depois, falando que ele era um filho bastardo, ouvindo disso, falando que sua mãe era isso e aquilo outro. Ouvindo isso, como é que ele ficou? Vejam bem. Então observe que outras pessoas dizem, ele é um aproveitador, ele é um comelão e um beberrão. Está lá escrito. Ouvindo essas coisas, que sentimento poderia desenvolver nele, desencadear nele? Um sentimento de ira? A Bíblia disse que ele foi moído. Ele foi chacoalhado, empurrado para lá e para cá. Sim, um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Como de todo mundo escondia seu rosto. Sim. Arrancou dele molhos de mão cheia, de barba. Que sentimento ele poderia desenvolver naquele momento? Pegaram uma cana, uma vara, bateu na cabeça dele e disse, quem te bateu? Colocaram uma coroa de espinho e disse, pega o manto dele, coloque, vamos adorar ele. O nosso rei aí. Zombando dele. Que tipo de ira deveria desenvolver ele? Que tipo de ira um homem ficaria se tirasse toda a roupa dele para ficar nu do jeito que veio ao mundo? Porque foi assim que ele morreu. Nu do jeito que veio ao mundo. A Igreja Católica quer moralizar a cruz. E na cruz não tem nenhuma moral. A Igreja Católica quer moralizar a cruz colocando uma tanguinha, uma cuequinha. Não, a Bíblia diz que a sua vergonha apareceu. Ele morreu nu na cruz do Calvário. E a Igreja Católica quer pôr um paninhozinho ali para moralizar a cruz. O profeta diz que ele morreu nu. Que sentimento ele poderia desenvolver? Nada confortável, né? Mas ele segurou. Como nós falamos ontem, em Citrolândia. Mesmo sendo Deus, ele conquistou a si mesmo o seu poder. Amém, irmãos? Amém. Mesmo sendo Deus, segurou o seu poder. Mesmo sendo Deus, ele segurou o tempo todo o poder. Ele foi tentado a usar o poder contra o próprio homem que ele criou. Mas ele segurou o tempo todo. Tempo todo. Ele falou para Pedro, põe essa espada para dentro, rapaz, põe para dentro. Aquele com a espada fere, com a própria espada seria ferido. Você não pode saber, você não sabe que eu poderia rogar agora 10 legiões, 20 mil anjos de uma vez, uma legião é 2.000, 20 mil anjos de uma vez e acabar com a situação toda, Pedro. Eu poderia rogar agora 10 legiões e acabar com tudo. Mas ele segurou seu poder. Amém, irmãos? Amém. Segurou. Conquistou a si mesmo.
conquistou a si mesmo, passou a afronta, tudo. Pregos romanos de 15 centímetros de comprimento atravessaram suas mãos, seus pés. Uma lança romana foi direto ao seu peito, cravando o lado esquerdo. E agonizando, saindo sangue pela boca, ainda pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estão entendendo, irmãos? Perdoar limpinho, perdoar cheirosinho, perdoar sem nenhum sangue, sem nada, isso aí é bom, é ótimo. Perdoar com um banquete. Chamei você aqui nessa noite, nesse almoço, nesse café, para nós conversar, eu quero pedir perdão. Faz um negócio, faz um arranjo. Marca um encontro para o almoço, uma macarronada, um cafezinho, para conversar sobre aquilo, para pedir perdão. Eu quero ver pedir perdão cheio de sangue, com prego na mão, com lança do lado. Quem está entendendo, irmão? Todo machucado, todo arrebentado. Na hora que a lança furou, sangue começou a borbulhar, respirava, saindo sangue pela boca. E ainda conseguiu falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Às vezes nós damos uma voltinha para pedir, para receber o perdão da esposa, compra um buquê de flores primeiro, uma caixa de bombom, prepara o terreno, leva na churrascaria, faz uma viagem. Quem vê é tudo machucado, tudo arrebentado, tudo moído, triturado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Lá estava o verdadeiro perdão. Lá estava o verdadeiro perdão perdoando. Jesus é o perdão. Amém, irmão? Jesus é o perdão e estava perdoando. Um dia o pastor Joel falou assim, num culto, as pessoas não entenderam. Eu, logo atrás do púlpito, eu entendi. Eu explicando isso aqui, falando isso aqui agora, Jesus é o perdão. Ele falou assim: irmão, você tem perdão para dar aí? Todo mundo ficou caladinho. Perdão é Jesus, Jesus é o perdão. Amém, irmão? Não entendeu o que ele quis dizer. Você tem perdão aí para dar? Perdão. Jesus é o perdão. Amém, irmãos? Porque com o seu espírito você não consegue perdoar, mas se você tiver o espírito dele, você pode. Com o seu espírito arrazoador que você tem, que nós temos, nós não conseguimos. Porque esse sentido do espírito, memória, a lembrança, não permite, embaraça. Mas se o espírito daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos estiver dentro de nós, ele perdoa. Amém, irmão? Quando Jesus perdoou, era Deus perdoando. Porque Deus estava dentro dele. Quem está entendendo? E quando Jesus condenou, era Deus condenando. Porque era Deus dentro dele. Quando Jesus chorou, era Deus chorando. Porque Deus estava dentro dele. Estão entendendo, irmãos? Amém. Quando Jesus olhou para Maria Madalena e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém? Ele disse: não, Senhor, só ficou eu. Pois bem, eu também não te acuso e não te condeno. Vai e não peques mais. Deus disse isso, amém, irmãos? Deus falou aquilo. Deus falou aquilo. O profeta irmão Brana disse que deve haver uma maneira correta. Uma maneira correta para alcançar perdão.
nem que tenha que se rastejar, como aquela Maria se rastejou naquela casa de Simão até chegar lá nos pés dele. Quem está entendendo, irmãos? Você sabe que outra Maria também estava na mesma condição, né? Aquela Maria que usava seu corpo para ganhar uns trocados. E ela tinha feito uma boa clientela naquela semana e encheu sua bolsinha de dinheiro. E ela viu Jesus na casa de Simão. Era a sua oportunidade. Ela desceu mais rápido, foi no centro da cidade e encontrou, diz o Mombana, aí uma vendinha aberta para comprar o perfume mais caro. Quem está entendendo, irmão? Às vezes temos que fazer a coisa certa para alcançar perdão, mesmo que tenhamos que rastejar. Que tenhamos que rastejar como aquela mulher saiu se rastejando ali, se desvalando. Porque, para começar, Simão era um fariseu, legalista, centralizado na lei. Tudo na casa dele era puro. E uma mulher de má fama na sua casa não caía bem para ele. Manchava toda a sua vida. Então observe bem que ela, quando estava indo para a sua casa, ou talvez encontrar com outro homem, Mombana disse que ela viu um cheirinho de carne sendo assada, ou alguma coisa desse gênero. E viu um burburinho, alguém conversando, e encostou. E ela sabia que ali era a casa de Simão. E ela olhou, porque as casas daquele tempo não tinha muro assim. Ela pôde olhar pelas pedras. Lá estava Jesus, sentado num canto com os pés sujos. Que Simão tinha convidado ele para um almoço, vamos dizer assim. Para uma refeição. E ela ficou ali observando. Ela olhava para outra greta, via todos os amigos de Simão, bem vestido, bem arrumado. Olhava para Jesus do outro lado, não estava bem trajado, não estava limpo, estava suado, com os pés sujos. Olhava para o outro canto, mas eu estou vendo os outros convidados, os outros fariseus, todos com panos brancos e convidados, e marcados que estão convidados e tudo mais. E por que ele está afastado deles? E por que eles estão num grupinho aqui e Jesus num canto sentado? Mombana disse que ela pensou, eu fiquei sabendo que ele perdoou uma colega minha também de trabalho, que era Maria Madalena. E se ele pode perdoar ela, perdoou ela, ele também pode me perdoar. Porque os meus atos é igual a dela. Ele pode me perdoar também. Irmãos, eu vou dizer para você, não tem pecadinho, não tem pecadão. Não tem manchinha e não tem manchona. Não tem pecadão e pecadinho. Tudo é pecado. O homem pode estar no mais lamaçal do pecado que for. Porque o pecado, a cor do pecado é vermelho. Você sabia disso? A própria Bíblia diz isso. No livro de Isaías. Que seus pecados da cor do carmesim. Carmesim é vermelho. Se os vossos pecados forem da cor do carmesim, se tornarão brancos como a neve. Amém, irmão? Não importa. O sangue do Senhor Jesus Cristo, o alvejante sangue do Senhor Jesus Cristo, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Só que você quer obter perdão? Você quer perdão? Sim, quero perdão. Mas tem que ter uma maneira certa de chegar até ele. Amém. Tem que ter uma maneira correta de se chegar até ele. E ela então estava ali. Se você observar, são dois aspectos diferentes.
Uma foi arrastada para estar diante de Jesus. E a outra foi até Jesus se arrastando. Quem entendeu, irmãos? Uma foi arrastada pelo cabelo até os pés de Jesus. E a outra, em outro destaque, se arrastando para chegar nos pés de Jesus. Se desviando daqui, desviando dali, para que nenhum fariseu pudesse ver ela antes de chegar em Jesus, porque impediria. E o profeta, irmão Branham, disse muito bem naquela mensagem, como é que chama ela? Um dos homens mais insignificantes? Esqueci. O homem mais significante na terra, uma coisa assim. Não é outra mensagem. Então observe que irmão Branham fala isso. Tinha que ter uma maneira certa. Uma maneira certa. Tinha que chegar certo. Agora, eu fico assim pensando. Porque eu fico assim pensando que a única coisa que ela não sabia, que ela não tinha conhecimento, era da morte. Agora, ela foi inspirada a comprar o perfume, porque ela sabia muito bem que quando um fariseu convidava uma pessoa para poder ir na sua casa no almoço, então o fariseu convidava 50 pessoas. Então, o lacaio, aquele que fica na porta para receber os convidados, ele fica com as toalhas, uma bacia fica ali na porta, ele lava os pés dos convidados, tira a primeira roupa de cima, coloca no lugar, pega um manto, coloca naquela pessoa, lava os pés dele, unge ele com óleo, com perfume, para encontrar com o dono da casa. E ela olhou para Jesus e viu que seus pés estavam sujos. Não tinha recebido o lavamento. Olhou ele com a roupa, estava com a mesma roupa, não estava igual aos outros, estavam vestidos. Evidentemente, também não estava perfumado. Agora, depois que ela fez isso, depois que ela fez isso, Jesus falou assim, que ela está derramando esse perfume por causa da minha morte. Quem está entendendo, irmãos? Mas ela se rastejou ali aos pés de Jesus, ela rastejou bastante até chegar lá. E ela encontrou o perdão. Amém, irmãos? Ela encontrou o perdão. Não importava o que ela pudesse fazer. Ela falou assim, eu vou enfrentar o dono da perfumaria, vou enfrentar tudo, eu vou passar no meio de todo mundo, em ruas que eu não estou acostumado a passar, eu vou passar, mas eu quero o meu perdão. Amém, irmão? Eu quero o meu perdão. Porque o perdão dela estava sentado. Estava ali no cantinho sentado. O perdão dela estava ali. Quem entendeu, irmãos? O perdão dela estava ali. Então não importava o que ela ali estava ela toda mergulhada, encharcada na escuridão da lama do pecado. Mas ali estava a luz, ali estava aquele que limpa, que tira, que purifica, amém, irmão? Que faça com que aqueles pecados se tornem brancos como a neve. E ela obteve o seu perdão. Quando chegou, o Branham disse que ela teve que ter muito cuidado para poder entrar lá. Ela entrou no momento em que eles estavam todos conversando, falando e conversando um com o outro. Ela chegou por detrás, saltou o muro. Olha o que ela estava enfrentando, irmão, tentando fazer. Porque se ela fosse pega, não seria fácil para ela. Uma mulher de má fama, na casa de um fariseu, Simão rico. Aquela mulher estava arruinada se ela fosse pega. Mas ela se esforçou. Ela disse, eu quero meu perdão. Amém, irmão? Ô, irmão,
quando o homem está interessado na graça de Deus, ele não se importa com ninguém, ele Deus, amém, irmão? Mas tem pessoas que deixam as outras atrapalhar. E ela foi indo, e ela, a cada momento que um fariseu virava, ela ficava num canto esperando ele virar para depois dar um outro passo. Quando um outro fariseu virava, ela ficava um passo esperando até ele virar o rosto e dar, até chegar perto dele. E Jesus de cabeça baixa o tempo todo desmontando. De cabeça o tempo todo, de cabeça para baixo. Eu pergunto, Deus estava vendo isso ou não estava, irmão? Jesus estava vendo isso ou não estava, irmãos? Estava. Até que ela foi desvencilhando até o último obstáculo. E quando ela passou o último obstáculo, ela caiu aos pés dele. Amém, irmão? Agora nenhum fariseu podia fazer mais, porque não podia encostar. Porque se um fariseu encostasse nela, ficava impuro. Não podia tocar nela. Ficava impuro. Olha só que situação. Aí não podia. Quando ela se dobrou, jogou nos pés dele, aí o fariseu não podia pagar mais dela. Nem o lacai podia. Porque quem tocasse com uma mulher de má fama, principalmente na área sacerdotal, como no caso do fariseu, o escriba, ficaria impuro. Tinha que ficar um tempão fora da sociedade, um tempão fora do templo, até se purificar daquilo. Só se triscar a roupa dela. E ela se jogou nos pés dele. Se jogou nos pés dele e então começou a chorar. Chorar muito. E o seu choro, as suas lágrimas, era como se fosse uma torneira lavando os pés de Jesus. Não deu água para ele lavar os pés, mas ela deu suas lágrimas para lavar. Amém, irmão? Deu suas lágrimas para lavar. Não deu água para ele, mas ele recebeu a melhor gota de água que tinha, saindo de um sentimento profundo dos olhos. Amém, irmão? E depois dos pés lavados, não tinha toalha, porque as toalhas ficou com o lacaio. E as toalhas terminam quando é a quantidade de convidado que é convidado. Não tinha toalha. Ela pegou o seu grande cabelão, porque uma mulher de meretrício, até mesmo há 70 anos atrás, 50 anos atrás, uma prostituta de rua, naquele tempo em Jerusalém, o seu cabelo ela tem mais moral do que certas evangélicas hoje em dia, que tem seus cabelos cortados até o pé da orelha. Ela pegou o seu longo, grande cabelo e começou a enxugar os pés de Jesus. O profeta Muhammad disse, ela estava fazendo tudo certo. Amém, irmão? E Jesus calado, sem falar nada. O Muhammad disse que em um pouquinho ali, um pouquinho aqui, ela ficava sempre se perguntando, será que ele está aceitando? Será que ele está aceitando? Será que ele está aceitando a minha oferta? Será que ele está aceitando a minha adoração? Eu estou aqui aos pés dele. Será que ele está me aceitando? E o profeta disse que eu sempre calado. E a Bíblia disse que estava calado. Mas ela continuava assim mesmo. Amém, irmão? Ela continuava assim mesmo, insistindo. Não, eu vim aqui para obter isso. E depois que lavou seus pés e enxugou com aquele grande toalha chamado cabelo, ela se levantou ainda chorando, talvez o seu longo cabelo passou na testa de Jesus, quando ela foi para detrás dele e abriu aquele perfume. Muhammad disse, isso chamou a atenção dos fariseus. Porque enquanto ela estava chorando nos pés de Jesus e lavando com suas lágrimas e enxugando o seu cabelo, nenhum fariseu prestou atenção ainda. Mas quando ela abriu o perfume e aquilo exalou por todos os cantos, os fariseus, de onde está vindo isso? Olhou lá para o canto e viu a mulher de má fama. O cheiro tomou conta de toda a propriedade de Simão. E então eles parou com aquela conversa que estava lá. Todos estavam olhando para aquela cena entre Maria e entre Jesus. E aquele perfume sendo
pingado na cabeça dele. E quanto mais pingava, mais... Estão entendendo, irmãos? Simão, o fariseu, vendo aquilo, todo mundo ficou pasmado. Primeiras perguntas, como ela entrou aqui? Primeiras perguntas, como ela pôde entrar aqui? Como se atreve a entrar aqui? Como ela entrou aqui? Como pôde entrar aqui? As perguntas veio primeiro. Como ela entrou aqui? Como ela pôde entrar aqui? Ô, irmão, Simão era um rico, diz o irmão Brana. E ele levou muita gente importante para sua casa e não atraiu ninguém. Mas Jesus atraiu. Amém, irmãos? Atraiu. O irmão Brana disse que ela continuava a fazer aquilo e o seu coração ali. Se na primeira atitude Jesus Cristo não falou nada e continuou, ele disse, na segunda também eu vou continuar. Ela lavou seus pés com lágrimas e ele não falou nada, ele está aceitando. Enxugou os seus pés com aquele cabelo, não falou nada, ele está aceitando. Ela levantou e fazia a terceira e última parte, jogar o perfume. Ele ainda continuou calado. Aí o fariseu, Simão, os outros reuniu o grupo e disse, olha aí, olha o que aconteceu. Simão olhou para todo mundo e debochou, aí, ó, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Que situação! Além de eu estar com essa mulher dentro de casa, uma mulher de má fama, profanando a minha casa, colocando impureza na minha casa, este homem, por certo, não é profeta. Porque se fosse profeta, se fosse homem de Deus, se fosse profeta, saberia realmente quem é que está lavando o pé dele. Quem é que está fazendo isso? Os irmãos entenderam, irmãos? Simão pensou dessa maneira. Jesus viu o seu pensamento gritando lá dentro da alma. Com esse pensamento, gritando. Jesus se levantou imediatamente e disse, Simão, tem uma coisa a te dizer. Diz, mestre. Diz. Olha, você me convidou. Eu vim, veio. Só quando eu cheguei, tu não lavou meus pés. Me lavou? Que eu me lembro, não. Lavou, não. E essa aqui derramou sua própria lágrima. Oh, santo Deus. A melhor água. Amém, irmão? Você também não enxugou. Você não me deu, você não me ungiu para depois me dar o ósculo. Também não, senhor. E essa aqui está me ungindo com o melhor que ela tem. Simão, vou te dizer uma coisa. Agora que a reunião vai ficar boa. Pois eu vos digo, Simão, que os muitos pecados desta mulher agora são perdoados. Amém, irmãos? Aí todo mundo entrou na gargalhada. Todo mundo começou a razoar entre si, porque aí, quem pode perdoar pecado é só Deus. E ali estava Deus, amém, irmão? E ali estava Deus perdoando os pecados. Os irmãos entendendo? Mas ela entrou reverentemente na presença de Cristo. Os outros não, os outros estavam brincando, conversando, bebendo, falando disso, falando daquilo outro. Não estavam reverentes na presença dele. Estava todo mundo com um copinho de vinho, um copinho de suco, conversando sobre fazenda, conversando sobre trigo, conversando sobre o templo, conversando sobre o rei, sobre Anás, talvez conversando sobre César. Todo mundo
fora de ordem na presença dele. E ela entrou, amém, irmãos? Em ordem na presença dele. Ela entrou reverentemente na presença dele. Sabendo fazer o que é certo. Primeiro, sabendo do que quer. Segundo, fazendo como certo para se chegar até ele. Os irmãos estão entendendo? Olha só o sufoco que essa mulher passou para obter o perdão dele. Os irmãos entenderam, irmãos? Olha só o sufoco que ele passou, que ela passou. Irmão Branham diz, às vezes nós queremos o perdão de Deus e às vezes nem uma lágrima sai. Às vezes nem um choro sai. Às vezes nem um pesar no coração tem. E queremos o perdão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não é fácil. Não é fácil. Olha o processo que ela passou. E ela recebeu o perdão. Ela recebeu isso. Mas de uma maneira reverente. De uma maneira adequada. De uma forma correta. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tem que ter uma maneira correta para obter o perdão. Você fala assim, pastor, mas precisa. E eu vou te dizer por que precisa. Israel no Antigo Testamento, você sabe como é que os pecados de Israel eram perdoados? Quando eu falo perdoado, é a nação inteira. É Israel inteiro. Uma vez no ano, um sumo sacerdote entrava no templo dos Santos dos Santos. Só uma vez no ano, para oferecer-se para ele e para todo o povo. Uma vez só no ano, ele entrava no Santos dos Santos, véu adentro. Mas para ele poder entrar lá dentro, para que o povo recebesse perdão, tinha que ter uma preparação antes. Quem está entendendo, irmão? Tinha que ter uma preparação. Aquele sumo sacerdote tinha que passar por uma purificação. Ele tinha que passar por uma purificação. 3 dias antes ele não podia, tinha que ficar isolado. 3 dias antes ele não podia ter contato com o filho, com a esposa, com nada. 3 dias antes. E no 3º dia, quando estava todo Israel reunido, acampado ao redor do tabernáculo, os outros sacerdotes, não o sumo, os outros sacerdotes, que também trabalham no templo, vinham para prepará-lo. E então lavava ele e tudo mais, vestia ele adequadamente, ele vestia com uma veste sacerdotal, tudo colocado em ordem. Tudo em ordem. E depois de estar tudo em ordem, amarrava nele uma corda. E um sininho na frente, um sino na frente. Tinha que estar tudo preparado. O cordeiro já morto, com o sangue já dentro da bacia. O isopo ali dentro já pronto para aspergir lá no altar, lá na arca. Quem entendeu, irmão? Tudo. E a igreja cá fora numa expectativa. E a igreja, o povo aqui fora, uma expectativa. E então ele entrava. E aqui está o primeiro átrio, sacrifício. Aqui sacrifica o cordeiro. Ali no primeiro átrio tem o altar, sacrifica. Pega o sangue, coloca na bacia. E ele vai para o segundo átrio. Passa com a bacia na mão. E ele talvez ali, ele com a bacia na mão, cheio de sangue, passa pelo segundo átrio. Ele olha para a direita, vê os 12 pães da preposição, preparados pelos sacerdotes, não pelo sumo. Olha para a esquerda o castiçal, com 7 lâmpadas queimando. Quem entendeu, irmãos? E ele segue mais à frente, e mais à frente uma porta com a cortina de pele de texugo.
E lá dentro, o Santo dos Santos, a glória da Shekinah. Amém, irmão? Onde estava a arca, e dentro da arca o livro da lei, as tábuas, com 2 querubins com as asas toda a outra. Ali que Deus estava. Amém, irmão? E os sacerdotes dando corda para ele. Vai meu pastor, vai meu ministro. E dando corda, porque aquele sino era para fazer barulho, para eles perceber cá fora que ele estava vivo lá dentro. Porque se o sininho parasse de fazer o barulho, provou que o sacerdote não estava bem com Deus e morreu em sua presença. Então tem que puxar e trazer outro sacerdote para fora para fazer o serviço. Aí eles pegavam a corda, não podia entrar não. Pegava a corda e puxava ele, puxava. Nosso pastor não estava bem na presença de Deus, não, morreu. Mas se continuasse com o sininho lá dentro, o barulho, porque o barulho representa vida, amém, irmão? E dando corda, e aí aquelas peles caem sobre as suas costas e ele entra. Ele não precisa entrar com lâmpada, porque a glória está lá dentro, amém, irmão? A glória está lá dentro. E ele começa então a falar: Santo, Santo é o seu deserto. Ele dá uma volta na arca: Santo, e a glória é independente, Santo. E pega então a bacia e aquela sopa e começa a aspergir em cima do altar, aspergir em cima da arca. Ele asperge tudo sangue, toda aquela região, todo o sangue. E o barulhinho está lá fora. E o sacerdote: glória a Deus, Deus está recebendo, amém, irmão? Deus está recebendo. E o povo está fora alegrando também. E então, depois de aspergir o altar com sangue, e quando o sacerdote sai para fora, que o povo vê o sumo sacerdote, o povo entra em alegria, em êxtase, e diz: Deus perdoa nós! Deus perdoa nós! Amém, irmão? Para isso tinha que ter toda uma preparação. Como aquele: entro no santuário e me põe limpo na frente de Jesus. Não é assim? Não é? Como é que canta? Tinha que ter uma preparação. Quem está entendendo, irmão? Uma preparação antes. Pessoa quer cantar de qualquer jeito. Pessoa quer tomar ceia de qualquer jeito. Pessoa quer dar um testemunho de qualquer jeito. Pessoa quer cantar, quer pregar de qualquer jeito. Tem que ter uma preparação. Quem está entendendo, irmão? Tem que ter uma preparação antes. Queremos o perdão? Sim, queremos. Mas temos que chegar, saber como chegar. Amém, irmão? Cheguemos com inteira certeza, como disse Paulo, ao trono da graça. Sem nenhuma dúvida. Não duvidando. Tem que saber chegar. Tem que saber como chegar nele. Tem que saber como chegar para falar com ele. Você não pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu dizimo todo dia 3 vezes e não sei o quê, e não sou igual a esse publicano que está do meu lado. Nem assim faz, não. Tem que fazer igual o publicano fez. Nem para o céu olhou para baixo. Diz: Senhor, eu sou assim mesmo, me perdoa. Amém, irmão? Jesus disse para o discípulo: quem desses alcançou o perdão? Quem desses foi justificado? Aí o discípulo disse: Senhor, eu acho que foi aquele que humilhou. Disse: exatamente, é esse mesmo. Porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Quem está entendendo, irmãos? Tem que saber a maneira correta. Tem que saber a maneira correta de despreender de Deus um gatilho, uma bênção. Tem que saber chegar. A maneira provida de Deus. Porque se Deus teve uma maneira provida para chegar até nós, temos que ter uma maneira provida para chegar até Ele. Quem entendeu, irmãos? Deus teve um caminho provido para chegar até nós. Ele proveu um caminho. E Ele soube como chegar até nós. Correto, irmãos? E nós, para chegarmos nele, depois que Ele fez o seu caminho,
Ele abriu uma grande ponte para nós. Uma grande ponte foi feita. Amém, irmão? Mas tem que saber como chegar. Se o sumo sacerdote entrava com aquela bacia do sangue de um animal morto que não tem alma, e ele entrava ali dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Ele não podia falar outra coisa, só isso. Ele entrava com o sangue de uma ovelha. Nós temos que estar cobertos com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Coberto com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque é a única coisa que vai nos cobrir de todo o pecado. O profeta diz: qualquer cristão que não tiver coberto com sangue, Deus te acha. Sim. Sim. Porque Deus olha para o vermelho, que foi do seu sangue, para o vermelho do seu pecado. E quando ele olha vermelho para o vermelho, está branco. Amém, irmãos? Ele não te acha. Quem está entendendo, irmãos? Paulo disse em Romanos: se nossa vida estiver escondida em Cristo, quem é que vai achar? Amém, irmãos? Amém. Se nossa vida estiver escondida em Cristo, quem vai achar? Encoberto por sangue. Você sabe por que temos que estar coberto com o sangue o tempo todo? Porque se você não estiver, irmão, coberto com o sangue do Senhor Jesus Cristo para conter a ira de Deus, um erro seu fulmina você na hora. Por isso que o profeta disse: esteja debaixo do sangue. Amém, irmão? O tempo todo. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Nunca é Deus que remove o sangue. É você que remove, é nós que removemos. E eu vou dizer por quê. Porque quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, depois que ele jogou sangue por todo lado, porque tinha que aspergir tudo. Depois que ele entrou, fez o serviço, os outros, já fez o serviço, Deus aceitou, os outros sumos sacerdotes tinham que limpar o sangue. Limpar com pano, limpar todo o sangue. Quem está entendendo, irmãos? Tirar o sangue. Aleluia. Tirar o sangue. É como disse Deus para Israel sempre: não é eu que abandonei vocês, vocês me abandonaram. Os irmãos estão entendendo? Uma pessoa que rejeita ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, ela está fazendo o quê? Rejeitando o sangue. Ela está rejeitando o sangue que foi derramado por ela. E que agora esse sangue está vinculado com o nome do Senhor Jesus Cristo para perdoar pecados. Estão entendendo? Se um trinitariano, um dualista, um pecador, um ímpio religioso soubesse disso, que ao rejeitar o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo, ele está rejeitando o sangue. Os irmãos estão entendendo? Porque primeiro ele morreu. E o seu sangue foi derramado. Não havendo derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Correto? Morreu, derramou seu sangue. Mas ninguém leva ninguém na água e diz: eu te batizo em nome do sangue. Não é assim. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele sangue que estava no corpo de Jesus era o sangue de Deus. Só que esse sangue tem um nome, chama-se Senhor Jesus Cristo. E quando uma pessoa rejeita ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ele está rejeitando o próprio sangue dele. Porque só o sangue do Senhor Jesus Cristo para perdoar os pecados.
Amém, irmãos? E o sangue de Jesus Cristo, irmãos, não cobre pecados não, tá? O sangue de Jesus Cristo tira, arranca os pecados. O sangue do animal cobria. Diz o profeta que o sangue dos animais lá só cobria o pecado. Não arrancava, não tirava. Mas o sangue de Jesus Cristo, além de cobrir, arranca, tira. Amém, irmão? Amém? Sim. Mas tem que chegar da maneira correta. Até mesmo como o Ceiá diz o irmão na mensagem comunhal. Você tem que vir reverentemente. Você tem que vir reverentemente, solenemente, com temor e tremor. Tem que saber. Os irmãos entenderam, irmãos? Para alcançarmos alguma coisa. Os irmãos entenderam? Dessa maneira. Tem que saber chegar. E quando não sabe chegar, Deus ainda dá uma oportunidade ainda. Porque aquela mulher, aquela cirofenícia, que não sabia chegar, não soube chegar nele, chegou de maneira diferente, ela era uma gentílica e estava dizendo igual a igreja dizia. Ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estava repetindo o que a igreja estava dizendo. E ela atrás dele, gritando. Ó filho de Davi, mas gritando mesmo. E o profeta disse que ela estava uns 6 metros. Dava para Jesus ouvir, não dava? Jesus não falou nada. Mas quando, depois dela cansar de falar, filho de Davi, ela disse, Senhor, tem misericórdia. Aí ele parou na hora. Amém, irmão? Porque filho de Davi não era para ela, mas Senhor ele era. Ele não era filho de Davi para ela, porque ela era gentia. Porque ele estava com os judeus naquele momento. Mas Senhor é Senhor de tudo, Senhor de todos. Ele parou, o que você quer? Falou a situação. Jesus, depois de ouvir, disse, mas não é correto pegar os pães, pegar a comida aqui, os pães aqui dos filhos e dar para os cachorrinhos aqui agora. Primeiro tem que alimentar os filhos aqui. E eu não posso pegar aqui e alimentar os cães, os cachorrinhos. Essa mulher falou assim, eu ouvi falar tanto de Jesus que ele era amoroso, mas me dando essa resposta. Mas ela continuou, amém, irmão? Ela disse, eu não vim aqui para perder tempo. Eu não vim aqui para perder tempo. Eu tenho uma filha acamada, eu tenho uma filha problemática, eu preciso da graça. Amém, irmão? Eu vou ficar preocupado com o sentimento, vou ficar preocupado com isso, aquilo outro, com o sentimento, nada. Eu quero é Deus, amém, irmão? Eu quero saber se o irmão não olha para mim, se o irmão não dá boa noite, se o irmão não dá Deus te abençoe, se o irmão não vai para minha casa. Eu quero é Jesus Cristo, a palavra. Quero saber se não vem na igreja, se não vem, se mora perto, não vem. Ela então disse, ela segurou Jesus. Aí ela, como se diz naquele verbo, né, derrubou. Ela prendeu Jesus. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhinhas que sobram da mesa dos seus senhores. Aí ele disse assim, ela não entendeu o que ela disse, mas ela é gentia. Depois virá para ela a porção dela. Grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé. Vai conforme a tua palavra. Amém, irmão? Pronto, recebeu a graça. Mas ela teve que saber como chegar. Ninguém foi orientar ela. Ei, você é gentia? Não é assim que faz. Chama ele de Senhor. Ninguém foi orientar ela. Ninguém foi. Ei, escuta, mulher. Essa reunião aqui só serve para os judeus. Para você não. Aqui só é da Assembleiano. Batista não. Aqui é a reunião dos católicos. Ó, Assembleiano não. Pentecostal não. Ninguém foi dar um auxílio para ela. Ei, mulher, aqui é só judeu. Você é gentia. Você é publicana. Você quer se aventurar. Ninguém foi auxiliar. E ela gritando. Assim, ela chegou na reunião, né? Primeiro ela viu o povo. Filho de Davi, não, vou fazer igual a eles. Não sabia como chegar. Vou repetir o que eu estou falando. E ela foi gritando. E Jesus
não dava nenhuma importância para ela. Mas quando ela disse, Senhor, ele parou na hora. Porque ele não podia ser filho de Davi para ela, mas Senhor ele era. Amém, irmão? Senhor ele era, porque era Senhor da alma dela. Como promessa era só para os judeus, filho de Davi. Naquele momento, como nação. Então ela tinha que saber como chegar. Mas mesmo assim Deus deu oportunidade para ela. Amém, irmãos? Amém. Deu oportunidade para fazer isso aí. Então tem que ter uma maneira correta. Sempre tem que ter uma maneira correta para nós obtermos o perdão do Senhor, a maneira certa. E se nós não fazemos certo, ficamos tudo no meio do caminho, fica tudo no meio do caminho, aquela oração fica no meio do caminho, aquele jejum fica na beira do caminho, aquela consagração fica na beira do caminho, aquele pedido, aquela confissão, aquele acerto, fica tudo na beira do caminho, porque não foi feito, trilhado no caminho certo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Tem que ter a maneira certa. Vamos ficar de pé. Amém? Os irmãos entenderam?